E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje eu dividi aqui em 4 partes e obviamente vamos comentar muito sobre o que está acontecendo no sul do Brasil e eventos correlacionados. Só que, enquanto a população está prestando bastante atenção, inclusive, prestando toda a sua solidariedade, um movimento muito bonito, outras coisinhas estão acontecendo no Brasil. E obviamente tem que comentar sobre isso. Inclusive eu quero começar por essas situações. O que o brasileiro talvez não esteja prestando atenção, mas que está acontecendo no Brasil, inclusive até como a turma gosta de falar, na calada da noite. O que é que o legislativo andou aprontando nas últimas horas? O que é que saiu ontem relativo aí do desgoverno? Quero já abrir o vídeo comentando sobre isso, para depois a gente falar sobre as prioridades da carreta furacão. Ontem realmente foi um dia que a turma da esquerda se superou. Os ministros do Lula realmente eles foram escolhidos a dedo, não é possível o que está acontecendo aí. Eu quero comentar o caso da Daniele Franco, quero falar também sobre Eduardo Leite, uma coisa que ele andou comentando, outras confusões que rolaram, enfim, tem muita coisinha pra gente comentar e entrar no terceiro tema, talvez a das grandes polêmicas que surge aí no meio pro fim do dia de ontem. Uma nova investigação sobre quem está compartilhando mentiras, as chamadas fake news nas redes sociais. Pessoas que vocês conhecem já estão nesse relatório aí que foi solicitado por parte do Paulo Pimenta junto ao Lewandowski. Eu quero falar sobre isso e falar de fake news sem falar da Globo. É impossível, né? Ontem teve um vídeo aí do SBT que circulou bastante. Não sei se o SBT vai ter a concessão cassada, né? A gente sabe como são as coisas no Brasil. Mas eu quero comentar sobre isso, mostrar umas coisinhas pra vocês, obviamente, né? Muito relacionado à questão de fake news. Pra depois a gente encerrar falando da imprensa e como ela vem protagonizando alguns episódios aí nos últimos dias, assim, incríveis, incríveis. Mas vamos lá. Num dia comum, isso daqui teria ganhado as redes sociais. Mas acho que a população já tá tão revoltada, e desgostosa com o governo, que a turma deixou meio que batido, mas quero só pontuar para vocês. Saiu uma pesquisa ontem, divulgada pela Confederação Nacional do Transporte, foi a Confederação Nacional do Transporte, a CNT, junto ao MDA, que aponta que a avaliação positiva do desgoverno caiu 5 pontos, 5,3 pontos de janeiro para cá, que mostra a tendência que está todo mundo vendo, que a percepção que o governo só piora, não está fazendo nada de bom, está crescendo cada vez mais. E nessa mesma pesquisa também mostra que a galera que achava que as coisas estavam ruins, aumentou esse grupo. Mas continuemos. A Paraná Pesquisas também publicou um levantamento. Inclusive teve um levantamento sobre censura e liberdade de expressão muito interessante. Teve uma certa circulação ao longo do dia de ontem, falando o seguinte: o desalento do brasileiro com a economia piora sob Lula. O levantamento foi divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas. A desesperança do brasileiro em relação à situação econômica piorou um pouco mais nos últimos dias, na comparação com o início do ano, segundo o levantamento feito entre os dias 27 e 1º de maio pelo Instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta terça, dia 7. De acordo com a pesquisa, 28,5% acreditam que a sua situação financeira irá piorar. Esse número era de 24,5% em janeiro deste ano, ou seja, aumentou 4 pontos. Já os que acham que a sua condição econômica vai melhorar, caiu de 34,7% para 31,7%, perdeu 3 pontos. O brasileiro segue muito otimista. O percentual dos que acham que a vida vai ficar na mesma ficou praticamente igual. Outra má notícia para Lula é que cresceu o percentual dos que acham que os preços dos alimentos subiram nas prateleiras dos supermercados. 55% pensam dessa forma em maio contra 44,8% de janeiro. Já os que acham que os preços abaixaram foi de 27% para 22%. E, além desse desgaste notório, tá todo mundo observando, a população bem chateada com os rumos do governo. Ontem foi a vez de mais um grande representante do mercado, da turminha da Faria Lima, conversar
gestores, das suas percepções sobre o que se passa no Brasil. E, nossa, eu fiquei com o coração tocado. Eu me penitencio por ter acreditado que o PT teria seriedade fiscal. Como é que alguém pode deixar o dinheiro que ganhou ao longo da vida com um cara que acredita no PT? Tem que ser mais inocente do que ele, né? O presidente e também diretor de investimentos da Verde Asset, o gestor Luiz Stuberger, expressou nesta terça, dia 7, arrependimento por ter confiado que haveria algum esforço do atual governo em equilibrar as contas públicas. Eu me penitencio por ter acreditado que o PT teria alguma seriedade fiscal. Resta saber como é essa penitência, né? Que penitência? Como é que ele se penitencia? E aí, só para lembrar para vocês quem é o Stuberger, não é só que ele não, se ele tivesse só acreditado no governo, ok, né? Tu é livre para acreditar no que tu quiser. O problema é que ele foi além. Esse rapaz fez uma campanha ativa em prol do Lula ao longo do ano de 2022 e, obviamente, está registrado. Isso aqui já é o Atlas de janeiro de 2023. Pessoas que fizeram L durante as eleições agora começavam a reclamar das ações e falas do Lula. Um exemplo foi o Luiz Stuberger da Verde Asset. Aí tem a notícia de setembro de 2022. Se Lula ganhar, será bom para a Bolsa em um primeiro momento. O petista, porém, terá a difícil missão de conciliar aumento de gastos com equilíbrio fiscal. Acredita o gestor. Aí, já em janeiro, com ruídos do novo governo, Brasil desperdiça cenário favorável a emergentes, diz Verde, né? Verde Asset. Aí no Atlas de março, voltamos a falar do Stuberger. Lá volta ele lá, ó. Governo não derrapou na curva, mas na reta, 5 km por hora. Para o gestor da Verde Asset, Luiz Stuberger, o governo não havia derrapado na curva, mas na reta, 5 km por hora, ou seja, um desastre quase impossível de ocorrer. De fato, Lula e seus ministros estavam em um trabalho profissional quando o assunto era levar o Brasil para o fundo do poço. Mas o que vale é que o amor venceu, certo? Aí tá ali a notícia também de março. Cresce a saída de capital externo da Bolsa. E o que é que isso tem a ver com Stuberger? Em fevereiro de 2022, ano da eleição, Stuberger, mercados estrangeiros não têm opinião negativa, né, de Lula. Em dezembro de 2022, investidor estrangeiro vai voltar ao Brasil em 2023 e não voltou, né, saiu e continuou saindo como está saindo agora em 2024. São essas pessoas que são escolhidas a dedo pela imprensa para ditar os rumos do Brasil. Essas pessoas, elas são cúmplices da miséria que se alastra pelo país. E só para não enrolar muito, em maio o Stuberger também está lá no Atlas. Como a Verde Asset de Stuberger perdeu 24 bilhões. Pô, meu Deus, que perca mais. Se penitencie. Penitência boa, ele tirar do bolso dele todo o dinheiro que ele tem para ele dar para os miseráveis que ele tanto está prejudicando com sua decisão de apoiar o Lula, né? É o nosso Brasil. Coisas que vão acontecendo, mas a população não presta atenção. Aí chega 2026, ano eleitoral. A imprensa vai recicla essas pessoas, traz de volta, coloca, publica notas, vende como grandes especialistas, que a opinião deles, se você as segui-las, você vai colocar o Brasil nos trilhos, a sua vida vai melhorar, a economia vai deslanchar, a democracia vai reinar. Olha o que aconteceu. Olha o que está acontecendo. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. E você tenta falar, você é o negacionista, você é o extremista, né? Não, como assim você não bate palmas para tudo que o Lula faz? Ainda sobre o desgaste que o governo vem passando, né? Muita gente prestando atenção, obviamente, no que é mais importante no momento, que é o sul do Brasil. Mas como é que a gente tem hora para comentar? Dá para comentar sobre outros assuntos. Comentamos no vídeo ontem que a Simone Tebet tá falando aí, né, que pode ter algum tipo de medida que vai prejudicar os MEIs,
né, os microempresários, né, que é o MEI, e a turma do Simples Nacional, que são as pequenas empresas, tem um faturamento acho que de menos de 3 milhões por ano. É um valor muito menor, né? Não é uma grande empresa. Aí, quem que aparece pra tentar falar, não, mas olha só, o Lula não defende isso? Gleisi Hoffmann faz um tweet. Desvincular a previdência do salário mínimo e incluir o Fundeb na conta do piso da educação são ideias muito ruins, que contrariam o programa de governo eleito em 2022. Se adotadas, iriam prejudicar diretamente milhões de aposentados e alunos de escolas públicas. A população precisa ser protegida pela ação do Estado. Ações estas garantidas na nossa Constituição. É no mínimo preocupante que sejam defendidas pela ministra Simone Tebet. Responsabilidade fiscal não tem nada a ver com justiça social. É bacana ver que a Gleisi está mostrando, deixando claro que a agenda da Simone Tebet prejudica o povo. Só que o que a Gleisi está fazendo fica parecendo um teatro. E quem diz isso não sou eu, é o comunista, né? Autodenominado, ele se chama de comunista, o Jones Manuel, influenciador de esquerda, que diz, Gleisi, antes da Simone Tebet falar isso, Haddad defendeu mesmo. E tanto Haddad quanto a Simone Tebet são ministros de Lula. O presidente pode demitir ou desautorizar a qualquer momento. Essa falsa disputa política cansou. Para de enrolar o povo, Gleisi. O PT. Para de enrolar o povo. E aí, chegando... Esse vídeo aqui tá num novo patamar. Sabe aquela imagem que é tipo um meme que coloca vários rostos, tipo em 3D. Aí tá assim, o cara, sei lá, fazendo malabarismo com 3 bolinhas. Aí depois a cabeça começa a brilhar. Não, o cara fazendo malabarismo com 5 bolinhas. Aí tá lá, depois a cabeça tá brilhando, uma conexão com o universo. Não, aí o cara fazendo malabarismo com 10 bolinhas. E depois tem a última, tipo, você se torna o criador, né? O Dr. Manhattan lá do Watchmen, né? Azul assim... praticamente virou plasma, se uniu ao universo, aí tá lá o cara fazendo malabares com carros, motos, bolas, etc, tudo mais. É como se fosse isso. Esse vídeo do Lula tá nesse patamar. O Lula conseguiu, assim, ele superou ele mesmo. Ele superou ele mesmo. E dessa vez ele nem precisou ofender ninguém. Não precisou ofender ninguém, não precisou xingar o Bolsonaro, não precisou xingar a extrema-direita, fascista, nem nada. Vamos ouvir o líder da nação. Nós queremos nos transformar num país altamente desenvolvido. Nós queremos estar entre as 6 maiores economias do mundo. Nós temos estabilidade jurídica, nós temos estabilidade fiscal, nós temos estabilidade econômica, nós temos estabilidade social e a gente tem uma coisa sagrada que é previsibilidade. Aqui a gente não faz nada nas caladas da noite. Aqui todo mundo sabe o que a gente vai fazer. Vamos por parte. Vamos de novo. Nós queremos nos transformar num país altamente desenvolvido. Nós queremos estar entre as 6 maiores economias do mundo. Nós temos estabilidade jurídica. Pronto. Primeiro ele começa com um desejo. Queremos ser uma das 6 maiores, né? Querer é poder. Nem sempre é querer é poder, né? Mas é importante querer. Aí... Ele tá conversando aí com a turma do Japão, né? Que veio no Brasil. Mostrando porque é bacana investir no Brasil. No Brasil, temos estabilidade jurídica. Como é a estabilidade jurídica do Brasil? Você começa o governo, turma da esquerda, entra com ação no judiciário para basicamente derrubar a lei das estatais. A coisa começa numa decisão meio que monocrática do ministro que iria se aposentar, se aposentou, e que hoje é ministro da Justiça, que é o Lewandowski. O governo Bolsonaro tinha já deixado a desoneração da folha organizada, previa aumentar de 17 para 18 setores, caso fosse reeleito, inclui toda a saúde. O Congresso organizou tudo, folha está prevista a desoneração até 2027. As empresas brasileiras fizeram todos os seus cálculos de custo e tudo mais para isso.
Aí o governo veta, o legislativo derruba o veto, e aí o governo vai, aciona o judiciário, né, a estabilidade judiciária, aciona, e o ex-advogado do Lula, que ele indicou para o Supremo, o ministro Cristiano Zanin, numa decisão monocrática, suspendeu a decisão do legislativo. Essa é a estabilidade jurídica do Brasil. Temos muita estabilidade jurídica. Vamos ver a próxima. Nós temos estabilidade fiscal. Estabilidade fiscal, acho que não precisa comentar, né? Já acabou de falar até o próprio Stuberger, né? Numa posição vergonhosa. Eu me penitencio. O Brasil, se tem uma coisa que o Brasil não tem, é estabilidade fiscal. Na verdade, tem, né? A estabilidade fiscal é uma estabilidade, é uma ladeira para baixo, né? Ela não levanta. O gráfico tá estável, né? A rota de colisão em direção ao abismo é muito estável. Você sabe que ela não vai melhorar. Pronto, realmente, se você olhar por esse ângulo, realmente tá num ponto muito estável. Não tem condição de melhorar. Tá óbvio que vai piorar dia após dia, você consegue prever, né? Nós temos estabilidade econômica. Estabilidade econômica. Não precisa nem explicar. Estabilidade social. Estabilidade social, eu até concordo, né? O pobre sempre continua pobre. E também que o rico continua sempre rico. E quem vem sofrendo nesse exato momento é meio que a classe média, né? Que vem tendo o seu poder de compra corroído. O pobre já tá pobre mesmo, já tá na pindaíba. Tá naquele ponto, rapaz, não tem como piorar mais, né? A gente espera, porque na vida sempre dá pra ficar pior. Então realmente tem uma estabilidade, né, social. Pobre sempre pobre, o rico cada vez mais rico. E a classe média cada vez com menos poder de compra. E a gente tem uma coisa sagrada que é previsibilidade. Previsibilidade. Eu concordo. É muito fácil saber o que vai acontecer. Vocês sabem o que acontece quando você critica o governo? Não sabe? Vocês sabem o que acontece quando você vira inimigo da Globo? Você sabe o que acontece quando você não faz o L? É muito fácil. Realmente, o Brasil é bem previsível. Aqui a gente não faz nada na escalada da noite. Aqui todo mundo sabe o que a gente vai fazer. Realmente, né? Ninguém faz nada na calada da noite. Eita, na calada da noite. Câmara aprova urgência de PL que taxa importações de até $50. Acabou. Como é que tem que botar o Galvão, né? Acabou. Nada na calada da noite, nada, né? Foi na calada da noite, 7h30 da noite, a calada da noite? Calada da noite tipo meia-noite, né? O que me dói nesse projeto é que a turma tá destruindo o Brasil com base em uma tese mirabolante incluída num... Não dá nem pra chamar um projeto, que isso aqui de projeto não tem nada, né? Uma decisão do governo aí de avançar com a agenda verde. Nem projeto dá pra chamar, que a questão é do mover, que o foco é a descarbonização da indústria automotiva. Minha Nossa Senhora. Aí tá ali, ó, que o relator disse. Propomos revogar a possibilidade de importações via remessa postal, que hoje estão isentas, para não gerar desequilíbrio com os produtos fabricados no Brasil que pagam todos os impostos. Tá, beleza. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Falei ontem, falo de novo. Gente, olha só. O Brasil, você vê que tem umas marcas de computadores, né? Que está associado às empresas brasileiras. Mas o Brasil não produz, né, os processadores. O Brasil não produz a memória RAM. O Brasil não produz, né, os SSDs, NVMe, HDs. Então como é que a marca é brasileira? Eu não sei como cada uma dessas marcas funciona. Sei que algumas delas são montadoras e outras é tipo uma espécie de revenda personalizada. Dá um exemplo que aconteceu comigo. Sempre gostei de jogar videogame, é a única coisa que é o único hobby que eu tenho, né? Não tenho outro hobby, na verdade, mas assim, é a coisa que eu mais gosto na vida. Não tenho um interesse em ser milionário, comprar uma Ferrari. Eu, lá, viajar pelo mundo é massa, mas
Entre viajar o mundo e jogar um videogame, eu prefiro jogar videogame. Então sempre foi uma coisa que eu gostei muito. E aí, quando eu tinha um emprego, né, pra fazer alguma coisa, tinha um trocado, eu vivia com meus pais. Aí eu fui atrás do notebook, né? Gamer, placa de vídeo. E aí, após muito pesquisar, tem uma marca que até hoje ela tá no Brasil. É uma marca que começa com letra A. Que eu vi os notebooks dela, falei, pô, bacana. E aí eu, pesquisando na internet, eu achei basicamente um igual. Só que a marca era diferente. Aí eu olhei assim, eu falei, ué, mas parece igual, as teclas parecem são iguais, o desenho dele parece ser igual, a carcaça parece igual. E aí a única coisa que mudava é que na tampa de um tinha o nome da marca brasileira e no nome do outro tinha Eurocom. Mas a marca não era Eurocom, vinha com esse. E aí eu fui pesquisar. Pesquisando na internet, eu acabei descobrindo uma galera falando que, na verdade, esses notebooks não são nem da marca A, nem da Eurocom. Esses notebooks, na verdade, são da Clevo. Clevo é uma marca que ela produz todo o negócio e aí ela te vende, tu só bota a tua logomarca. E aí nos Estados Unidos vendia como Sager, Eurocom é Euro, né? Era a versão europeia. No Brasil você tinha basicamente uma representante. Aí eu te pergunto, qual a lógica de você cobrar imposto num produto que você não produz? Se é para produzir a indústria, se é para proteger a indústria nacional, né, no teu desequilíbrio, qual a lógica de você descer uma lei generalista? Por que você, então, não aplica uma lei em relação a produtos? Não tem, inclusive, reclamações que no Brasil tem que classificar, é biscoito, é bolacha, é sandália ou chinelo. Então, cara, constrói um arcabouço em relação a produtos que realmente são fabricados no Brasil. Por que você vai taxar tudo? Qual a lógica de você taxar coisas que não são fabricadas no Brasil, inclusive coisas que são ferramentas que poderiam gerar emprego, gerar renda, né? Não sabe para gerar um emprego, mas o cara conseguiu uma renda extra, porque é uma ferramenta, ele trabalha para si mesmo, né? Você gerou uma nova vaga de emprego. E que você pode aumentar a produtividade nacional. Qual a lógica por trás disso? É nenhuma. Nenhuma. Aí quando diz que a Agenda Verde tá aí só para travar o desenvolvimento do país, a turma acha que é maluquice. Olha aí a Agenda Verde. A agenda do mover do Lula. A taxação de compras de até 50 foi uma das bandeiras definidas pelo Haddad em 2023. O governo cogitou acabar com a isenção para aumentar a arrecadação, mas a equipe econômica desistiu depois de pressão nas redes. E da primeira-dama. Não foi dela, foi pressão da rede. Ela sentiu isso e falou, Lula, vai dar errado. Não faça isso, faz aos poucos. Aí pra você ver como são as coisas, né? O brasileiro deitado e dormindo em berço esplêndido. Dias atrás, no final de abril, saiu essa pequena pesquisa. Mulheres de 35 anos são o principal público da Shine, mostra a pesquisa. Segundo o novo relatório da plataforma Zalando, o consumidor médio da varejista Comuna também disse se preocupar com o meio ambiente. Aí aquela pergunta, você se preocupa com o meio ambiente? Sim, eu me preocupo. Não, eu não quero destruir o mico-leão dourado. É aquela pergunta que o cara nem entende do que ele tá falando. Se cria aquele cenário pela imprensa, olha, o agronegócio é malvadão, olha, Bolsonaro coloca fogo na Amazônia. Você quer colocar fogo na Amazônia? É como se as pessoas fossem motivadas pela simples vontade de destruir o meio ambiente. Não existe uma possibilidade de que o cara tá cortando árvores da parte que lhe cabe, né, os 20% lá de sua terra, e se for no norte do país, se for antes, sei lá, os seus 60% você pode explorar. Não pode ter isso. Aí você cria um cenário, né, de medo nas pessoas para forçar elas a ter um determinado comportamento, aí chega no final do dia e responde assim. Agora eu duvido tu pegar uma pessoa dessa pesquisa e conversar com ela se ela sabe a diferença do desmatamento ilegal pro legal. Porque desmatamento já é uma palavra feia. Já é uma palavra que carrega algo ruim. Porque sempre é utilizada para falar de, olha, como se fosse um crime, o desmatamento. Mas se você compra um terreno que nunca foi explorado, você explora 20% dele, você derruba a árvore para você construir uma casa, você desmatou. Só que só 20% você está preservando 80%. Esse é o chamado desmatamento legal. Tá dentro da lei, o que você pode fazer, o que você pode explorar de sua área. Mas não, você cria essa necessidade, as pessoas compram a ideia e aí você muda a regrinha
e você prejudica toda a sociedade. É incrível. E as pessoas estão dormindo em berço esplêndido. Não adianta chacoalhar, o povo não quer acordar. Eita, e teve mais essa. Essa não foi na calada da noite, né? Foi 11h48 da manhã. DPVAT, CCJ do Senado aprova volta do seguro obrigatório de veículos e 15 bilhões extras no orçamento. Oh. Vem de lá que eu vim de cá. É o governo do amor. É o governo do amor. É o governo do amor. Assuntos que não ganham toda repercussão, mas acho que deveriam. Mas como a gente tem tempo, dá para comentar sobre tudo. E agora vamos lá para o sul do Brasil. Eduardo Leite foi questionado ontem. Ele respondeu. Porque muita gente estava comentando sobre isso, né? Que é a história do governo pedir Pix para ajudar. Cara, vocês querem Pix para ajudar? Que negócio é esse, né? Meio estranho. E aí, Eduardo Leite respondeu. Essa legenda é ótima, né? Na moral, vejam isto. Inacreditável. Acho que qualquer pessoa consegue tirar, né, montar a sua opinião sozinha. No YouTube, a respeito do Pix. Pessoas questionando o destino das doações feitas pelo Pix SOS Rio Grande do Sul. Se o senhor puder, governador, aproveitar essa Acho oportunidade. super importante quem está nos acompanhando na live. Vamos lá, para ficar muito claro, né? O Pix não é para o governo. O Pix é para uma conta de uma entidade privada, que é da Associação dos Bancos do Rio Grande do Sul, que são bancos públicos, na verdade. Então, é uma entidade privada. Não é dinheiro para o governo, para fazer... Porque a Associação dos Bancos Públicos é uma entidade privada? É uma pergunta que eu não me fiz e que eu não tenho uma resposta para dar para vocês. Nenhuma das ações que nós anunciamos aqui vai consumir os recursos do Pix. Os recursos do Pix são para, com a participação de entidades sociais, nós atendermos as pessoas que foram atingidas. Como é que nós fazemos isso? Espero que sejam ONGs sérias, né? Essas entidades sociais que estão ajudando isso. Mas para quem tava com dúvida aí sobre a história do Pix, tire suas conclusões. No meio de tudo que está acontecendo no Brasil, o PT sempre deixa seu DNA falar mais alto. Ministério quer priorizar distribuição de alimentos a ciganos e quilombolas no Rio Grande do Sul. Eu nem coloquei os comentários, mas se você... Te convido, né, a olhar os comentários do Folha de São Paulo. Tem que ser assinante para ver. Os assinantes falando... Olha, não é momento de dividir. Aí eu falei, rapaz, nem os petistas que assinam a Folha de São Paulo conseguem entender o que passa na cabeça dos wokes do governo Lula. E o bom que é o seguinte, ó, essa decisão partiu do Ministério da, olha a palavra, Igualdade Racial. O Ministério da Igualdade tá falando que dois grupos precisam de um tratamento desigual. Ou seja, um tratamento prioritário. O Ministério da Igualdade, que é um tratamento prioritário, seria desigual para dois grupos. É o Brasil do Lula, né? E aí ele pediu ao Ministério do Desenvolvimento Social que as famílias ciganas, quilombolas e de terreiros afetadas pelas fortes chuvas do Rio Grande do Sul sejam priorizadas na distribuição de alimentos em ações emergenciais do Estado. Não sei por que não pode ser, né? Os cristãos. Não sei porque tem que ser os terreiros. Eu não conheço isso, né? Mas deve ter alguma tabela do identitarismo, você marcando pontos para você saber, né? Quem é mais vítima, quem vem primeiro e por... Ai, incrível. Mas ela não parou aí. A grande ministra woke do Lula, Aniele Franco, fez uma postagem ontem, apagou. Quando você fala uma coisa, você apaga, acho que você se confundiu. Se ela se confundiu. Ministra de Lula usa tragédia no Rio Grande do Sul para pedir votos e apaga post. Chefe do Ministério da Igualdade Racial, Aniele Franco, publicou no X um texto sobre a importância do seu voto. Então, Aniele publicou na terça, né, um texto sobre a importância do seu voto, na qual exalta a atuação do governo Dilma diante da tragédia.
Aspas. As ações que só um governo que se preocupa com as pessoas faz. Amanhã é o último dia para regularizar ou tirar o título de eleitor para votar nestas eleições. Se você ainda não fez isso ou conhece alguém quem ainda não tenha feito, corre para fazer. Votar em quem atua em prol da vida das pessoas e do povo brasileiro é o que faz a realidade mudar. Escreveu a ministra, acrescentando no site do TSE para que interessados obtenham mais informações. Você vê que Felipe Hermes, liberal. Inacreditável, né? Nem os liberais conseguiram tancar, como diz a linguagem popular, o post da Daniele Franco, né? É o tweet dela. Incrível. Os petistas, eles sempre se superam. Aí, os petistas sempre se superam. E aqui estão as prioridades. Um governo de prioridades. O relator da LDO, deputado Danilo Forte, olha a data da notícia, dia 6. Não foi de ontem. Anteontem. Vem ele trazendo soluções. Graças a Deus. Governo tem 5 bilhões para ajudar o Rio Grande do Sul sem furar o marco fiscal. Olha, o cara trazendo solução pro Lula para não precisar comprometer o arcabouço. Pô, bacana. Vamos ouvir a ideia do Danilo Forte. Segundo o relator da LDO, Danilo Forte, não é do PT, né? Para ter uma ideia dessa, obviamente não é petista. Serão utilizados recursos da Eletrobras, da Itaipu e de emendas parlamentares vetadas pelo Lula. Esperta, hein? Espera o Lula que dá emenda, então vamos botar. Aí vai o Lula gastar. Danilo Forte disse nessa segunda que já apresentou pro Haddad. Tá vendo aí, né? Então o Haddad já sabe desde segunda-feira. Já tá no radar. Não dá pra falar que o governo não sabe de nada. O governo já sabia. O Haddad podia contar pros outros ministros se quisesse. Dos 5 bilhões, como é que eles foram, né, estratificados? 1,5 bi provenientes do Fundo Itaipu para o enfrentamento de questões socioambientais. A gente falou sobre isso esses dias, né? Tem tudo a ver, não é socioambiental? Então vamos lá consertar o sul do Brasil. Cerca de 2 bi de emendas de comissão vetadas pelo Lula e 1,5 bi de um fundo de investimento da privatização da Eletrobras. Fechou 5. Aí, ontem, né? Leonardo Coutinho compartilhou, mas a postagem do Rui Costa é do dia 6, né? No mesmo dia lá do que o Danilo Forte disse. Talvez, né? O Haddad não contou pro Rui Costa a tempo. Começando lá embaixo. A COP30 tem tudo a ver com a prevenção de tragédias ambientais, como que o Rio Grande do Sul está vivendo. E hoje, demos um importante passo para a realização do evento, com a assinatura de 3 convênios no valor de 1,3 bilhão entre Itaipu Nacional, Governo do Pará e Prefeitura de Belém. Opa! O dia de Itaipu vai gastar em Belém. Por que o dia de Itaipu não gasta lá no sul do Brasil? Será que não é mais prioridade nesse momento? Mas as prioridades do governo Lula são meio confusas de entender. O próprio Leonardo Coutinho comenta, né? O Rio Grande do Sul devastado, em busca de fundos para sua reconstrução. E o governo federal anunciando gastos de mais de R$1 bilhão para maquiar Belém para a realização de uma COP. Ou melhor, parte da COP. A capital do Pará não tem infraestrutura para receber as delegações e chefes de Estado. Prioridades equivocadas para um evento infrutífero, do qual só saem compromissos vazios. Eu tendo a discordar deste final. Eu não acho que vai ser um compromisso vazio. As coisas mais maléficas que tramaram contra o Brasil em prol da Agenda Verde, em especial em relação à Amazônia, ocorreram em Belém do Pará. Vide Instituto Internacional da Ilha Amazônica em 1946, já começou ali, né? A tentativa de internacionalizar para valer. Então, não acho que pode ser infrutífero, não. Eu acho que tem muita maldade envolvida. Mas é isso, né? Prioridades. Cada governo com as suas prioridades. Aí tá ali, né? Itaipu anuncia 1,3 bilhão em investimento para Belém sediar a COP30. E aí eu quis trazer essa nota, por quê? Que traz uma informação extra. Ali na parte de baixo, ó. Segundo o Executivo Federal, este será o maior aporte financeiro da empresa
fora de sua área de abrangência. O maior fora é esse. Porque o maior não pode ser no Rio Grande do Sul. Deve ter uma razão, né, pra isso. A gente que é burro, né? A gente somos burro. Vamos até conjugar errado, né, pra deixar claro que nós é burro. Nós é burro, né? Eu somos burro. Vamos conjugar. A gente não sabe de nada. Que envolve 399 municípios do Paraná e 35 no Mato Grosso do Sul. E o Danilo Fortes, hein? Achando que o governo ia usar a Itaipu, no Rio Grande do Sul. Ô, rapaz, não sabe de nada, Danilo Fortes. Ministério Público, junto ao TCU, pede investigação de uso de Itaipu com fins eleitorais. O subprocurador-geral do MP, junto ao TCU, Lucas Furtado, esse homem não para, é uma máquina, pediu que o Tribunal de Contas investigue a destinação de bilhões de reais do caixa da usina de Itaipu Binacional com fins eleitorais em doações para projetos sociais e empreendimentos, em possível desvio de finalidade pública, ensejador de dano ao erário. Como mostrou o colunista José Casado de Veja, a empresa está gastando mais de 2,3 bilhões de reais em doações para projetos que classifica como socioambientais. E o custo disso? Desses bi é repassado na conta de luz. É você quem paga. É você quem paga, viu? Prioridades. A gente vê por aqui. Não sei quem inspirou quem, né? Se a gente olhar de forma cronológica, o Greenpeace vem na frente, né? A Aniele Franco ficou para trás. Mas a ONG mais amada do Brasil, a ONG ambiental mais amada no Brasil, fez uma thread para falar que não é a mesma tragédia para todo mundo. Não é igual. A nossa sociedade é muito desigual. Então, como a maioria das situações, não afeta todo mundo da mesma forma. As pessoas mais impactadas pelas crises causadas pelas mudanças do clima são as que já são vulnerabilizadas por outros motivos, como, por exemplo, eu aprendi na vida que o que você quer priorizar, você coloca primeiro. Eu sou burro, então não me tire como parâmetro. Mas a ordem, né, dos itens que ele coloca como exemplo, né, de vulnerabilidades. Preconceito racial, diversidade e fobia, machismo e, por último, a pobreza. Eu que sou burro, eu falaria não. As pessoas mais vulneráveis são as que já sofrem com a pobreza. Seria o primeiro item que o bocó, eu não sei das coisas. Isso ali, então, assim, eu tô até aprendendo, né? Como é que se faz. Talvez o mais importante você deixa por último. Não sei, né, como é que funciona muito bem a cabeça de uma ONG. E o que podemos fazer para garantir mudanças de longo prazo? Eu gosto de gente assim, que dá ideias. Agenda propositiva, uma das coisas é enfrentar as causas, né, da mudança. Veja abaixo 3 ações que você pode fazer agora. Então vamos nos unir para ajudar o Greenpeace. Vamos salvar o planeta. Primeiro, cobre do Congresso educação climática já. Precisamos criar, né, um grupo de mini Gretas ao redor de todo o Brasil. Gretinhas. PL Gretinhas. Até tem o nome, né? Lei Gretinhas. Que é a lei que institui o marco, né, educacional das Gretinhas. Pressione pela aprovação de um projeto de lei que pode incluir, né, educação climática no currículo escolar nacional. Né? E é muito importante para a escola para aprender isso. Exija, essa é muito boa, mudanças urgentes no sistema financeiro. O Greenpeace está aprendendo com a Febraban para ajudar a reduzir o impacto do agronegócio no clima. Pressione por mudanças na forma como o sistema financeiro trabalha com crédito. O que já foi feito num passado recente? Alguns bancos europeus, tipo BNP Paribas, ele não te dá mais dinheiro emprestado para você comprar terras no Centro-Oeste se antes de 2020 ela não fosse uma terra produtiva. Se não for uma terra velha que ninguém nunca fez uma fazenda, não, você não vai ter dinheiro para você comprar essa terra. Na região amazônica tem que ser desde antes de 2008.
A Febraban veio ano passado com aquela medida em relação aos frigoríficos, que agora basicamente você é culpado até que você prove que você é inocente. A não ser que você prove que você é 100% SG, tem todo o rastreio, que você não tem gado lá, né, de área desmatada no seu frigorífico, você não tem acesso a crédito. Você só tem se você provar. Você é culpado até que se prove o contrário. É basicamente isso. É incrível como as coisas se conectam e como a galera consegue usar uma tragédia para avançar com a agenda política. Essa galera é demais. Esse daqui, na verdade, era a primeira ação. Eu tirei de ordem, vocês vão entender por quê. Porque eu tenho uma coisa pra falar de petroleira, né? Óbvio. Pressione o governo. Petróleo na Amazônia, não. Para ajudar a reduzir a produção de combustíveis fósseis, pressione o governo a declarar a Amazônia uma zona livre de petróleo. Boa. Aí veja. Ontem, a Gazeta Brasil publicou essa notícia. Disputa entre Exxon e Chevron, né? Duas das maiores petroleiras do mundo, por ativos da Hess, na Guiana, pode se estender até 2025. Aí o Vilimigo fala o seguinte: enquanto gigantes petroleiras americanas disputam ativos da exploração de petróleo na Guiana, a Petrobras é impedida de explorar a margem equatorial na mesma região, porque a Marina e o Ibama não deixam. E o Carlos Bolsonaro compartilha falando: SG pra você, toda a riqueza do mundo pra mim. Confia no plano. E ontem, Jair Messias Bolsonaro publicou até um vídeo do Arthur lá do 15, fiquei bem surpreso. Tirei onda lá no grupo. Arthur tá comentando, né, como a vida dos londrinos é uma vida mansa, né? Que SG lá dá muito certo, né? Eles explorando aqui. Mas enfim, Bolsonaro coloca ali, você já vai entender o conteúdo do vídeo. SG pro brasileiro, ou seja, escassez, restrições, substituição de carne bovina por proteína de inseto, etc. E carne, couro e combustíveis fósseis para os progressistas que comandam países que tentam enfiar o que não cumprem goela abaixo dos outros. No fim do dia, a coisa se resume a isto: precisam parar a pujança e o crescimento de países como o Brasil, congelando suas vocações econômicas por meio de acordos nefastos e ONGs destruidoras de soberanias. Não dá, né? O Brasil, tanta coisa que acontece. Aí se tu já tá falando, nossa, meu Deus, que dia? Vai que tu ontem não acompanhou nada na rede social. Mas o melhor ficou pro meio da tarde, pro início da noite. Vamos lá. Na verdade, isso aqui acho que saiu mais cedo, né? Esse daqui é um meme que representa uma discussão que tomou a internet ontem e que vai continuar ao longo do dia de hoje, que é o vídeo da Natuza Neri, falando do Pablo Marçal, as coisas falando que a turma tá mentindo, a questão lá dos caminhões, fiscalização, etc, tudo mais, e um vídeo que surgiu do SBT, que deixou a turma da Globo meio, né? A turma da Globo tá de boa, na verdade, né? Só gerou repercussão na rede social. Do que é que se trata? Âncora do SBT flagra caminhões com doações ao Rio Grande do Sul sendo multados. Márcia Dantas, do programa Tá Na Hora, do SBT, está no Rio Grande do Sul, cobrindo a tragédia causada pela chuva. A maior parte do estado está embaixo d'água, recebendo ajuda de outras regiões do Brasil. No entanto, em meio ao caos, a âncora fez uma grave denúncia. A ANTT estaria barrando caminhões da Defesa Civil com ajuda humanitária, porque não tem nota fiscal e está um pouco acima do peso. Além disso, os caminhoneiros estariam sendo notificados e multados. A reportagem ainda flagrou inúmeros veículos parados na fiscalização, atrasando a chegada dos insumos enviados para a população, que perdeu tudo nas cheias. Essa discussão, eu tô vendo ela se desenrolar na internet. Eu tenho uma opinião que fica no meio do caminho, nem lá nem cá, que é o seguinte. Obviamente tá todo mundo muito preocupado, né, em tentar ajudar, querer que as coisas aconteçam, né, num piscar de olhos. E é normal esperar isso.
Ao mesmo tempo, eu entendo que o fiscal, gente, é o peão que tá lá no fim da linha. Não é ele que faz as regras. O fiscal cumpre as regras. Então ele tá lá, obviamente, olhando. E eu entendo, não é só essa questão que ele segue as regras, mas a gente tem que convir que o Brasil também é um país meio complicado, né? Tem gente que usa de miséria para tirar proveito. Já acabou de ver até as ONGs. Tem gente que usa da miséria para tirar proveito. Vocês sabem que o Brasil tem alguns grupos, né, que fazem coisas erradas. Um tem 2 letras, começa com a letra C, termina com a letra V. Outro tem 3 letrinhas, começa com a letra P, termina com a letra C. E aí você, às vezes pode ter um grupo desse na região, ele vai lá, dá aquela engabelada, não, é doação, e vai. Então eu entendo o pessoal, dando uma olhada, fazer uma coisa, fazer outra, etc, tudo mais. Então, o fiscal, ele às vezes tá preocupado com isso também. Em relação à multa, aí talvez você pudesse olhar com certo carinho, né? Falar, cara, entendi, você tá 2 toneladas a mais, era pra ser a menos. Explica pro cara o problema disso, porque não vai frear, o freio não vai ser a mesma coisa, etc, tudo mais. Tá chovendo, pista molhada, pode causar um acidente. Eu até entendo. Só que essa situação mesmo, eu acho que muito mais importante do que desmentir a fake news dos grupos de direita, que é o que a esquerda tá falando, cara, é o governo responsável, não sei se é o governo estadual, municipal, federal, mas os governos, os políticos se unirem e discutir o seguinte: vem cá, gente, obviamente que tem aí as barreiras, né, alfandegárias, né, as de fiscalização, o cara vai dar uma olhada antes dos estados, pra ter certeza do que tá entrando, né, não tem, né, mercadoria errada. Cara, como que a gente pode fazer nesse momento pra gente abrir uma brecha pra ela não ser mal explorada pela turma que faz coisa errada? Cara, o que a gente pode fazer? Qual burocracia a gente pode facilitar? Poxa, o pessoal tava reclamando que tinha que ter a nota da Cefaz, você só tem uma nota para explicar que era doação. Então, não sei, como é que faz isso de uma forma mais fácil? Os governos entram em contato com as transportadoras para avisar isso, deixa um link já direto, sei lá, com um formulário pré-cadastrado, meio pré-preenchido, né? Pré-preenchido, o cara vai lá, só coloca uns detalhezinhos pra agilizar, pra mostrar que realmente é doação. Como a gente pode fazer pra facilitar? Sabe? A galera que tá reclamando, tá insatisfeita porque quer ver ajuda, eu acho que é o grande ponto, a turma quer ajudar. A turma que tá reclamando que é fake news, etc, beleza, eu entendo, porque meio que tá sofrendo desgaste, mas amigo, vem cá. Tem um lado reclamando, tem outro lado reclamando, e quem é que vai resolver a situação? Eu quero a solução, eu quero saber de onde que vai vir a solução. Vai vir parte de quem? O que é que tá sendo colocado na mesa? Vamos resolver, pô. Vamos resolver. Tudo nesse Brasil tem que escalar para algo assim. É assim que o PT resolve as coisas. Tá lá o Paulo Pimenta, coletiva, para avisar que fake news não dá mais. Encaminhou hoje uma notificação à Polícia Federal e à AGU, solicitando a abertura de investigação sobre disseminação de fake news a respeito das medidas emergenciais adotadas no Rio Grande do Sul. Tem circulado amplamente nas redes sociais. Quem está se aproveitando da tragédia que vivemos para cometer crimes, sendo nas regiões afetadas pelas chuvas ou no ambiente digital, será investigado e responsabilizado conforme a lei. Fico até surpreso, né? Porque eu achava que a internet era terra sem lei. Então tem alguma lei na internet, né? Se dá para investigar é porque tem lei. Não é terra sem lei, como eles dizem. A Folha de São Paulo soltou uma nota sobre isso. Vou botar lá na frente, traz informação, um áudio vazado do Paulo Pimenta. Eu achei engraçado que o relatório traz várias postagens de vários tipos. E o que eu achei engraçado é que a imprensa, que adora fazer juízo de valor e interpretação dúbia a favor da esquerda, né? Quando a esquerda faz uma coisa absurda, tipo, parece lá o cara falando, porque eu torço que Bolsonaro, né, vai de arrasta pra cima. Não, liberdade de expressão, não, tem que entender, né? O cara não quis falar realmente isso, ele quis falar isso, né? Foi uma sátira, foi ironia, foi isso, foi aquilo outro. Essa mesma imprensa que sempre tenta, né, passar aquele pano e dar uma ressignificação quando é uma coisa da esquerda, quando é sob a direita,
ela nunca defende, né? Ela coloca lá o fato e o leitor o leitor que tire suas conclusões. O leitor que tire as suas conclusões. E a manchete, eu acho que atrapalha o leitor a tirar suas conclusões. Num país que as pessoas não leem, que você lê a manchete do Estadão, ó. Ministro lista Eduardo Bolsonaro e Pablo Marçal em pedido de investigação sobre fake news. Paulo Pimenta também indicou também o senador Cleitinho em requerimento para apuração e disseminação de informação falsa relacionada às ações de ajuda às vítimas das enchentes do Rio. Aí, como eu disse, né? Quando é contra a direita, ninguém quer fazer juízo de valor, é 100% factual. O broadcast político, né, o Estadão, reproduz a seguir o que Pimenta escreveu sobre postagens de Eduardo Bolsonaro e Cleitinho. Na verdade, eu vou ser até mais justo. Me perdoa. Deixa eu ser um pouco mais justo. O jornalista antes, bota aí a caneta, falou assim, ó. Em seguida, Paulo Pimenta lista 11 postagens em redes sociais que seriam relevantes, ou seja, que configurariam na visão do ministro, né? Tá aqui, né? Um apostozinho. Na visão do ministro, fake news. Pelo menos o jornalista colocou isso. Vou ser justo, Caio. Eduardo Bolsonaro, é o que está no relatório. Eduardo Bolsonaro criticou a ajuda do governo federal ao Rio Grande do Sul ao mencionar que o governo levou 4 dias para enviar reforços à região. Aí eu pergunto para vocês, tá? Mas eu não entendi. A fake news tá... Seria importante explicar onde é que tá a fake news, né? Aí o Estadão teve também a hombridade, pelo menos, de disponibilizar o link que tá no relatório. Ele não só bota o link, né? Ele bota o tweet na matéria. É que é a direita, né? É o formato que tá no Estadão. Você vê que esse aqui é um tweet quando você abre pelo Twitter. Esse aqui vem um coraçãozinho assim, né? Colorido, reply, share, read, né? Leia os replies. Aí tá aqui. O que chama minha atenção é que Eduardo Bolsonaro, ele não tá pegando o telefone. Olha o que está acontecendo, isso, aquilo, outro, Brasil, babá, Lula, babá. Não. Eduardo Bolsonaro, ele colocou, ó, sem agente, 25 caminhonetes, 2 ônibus, um caminhão, 3 botes. Tudo isso após 4 dias de um governo que não babá. Aí ele coloca a notícia da Folha de São Paulo. Aí eu não entendo muito bem, né? Na minha cabeça, a Folha de São Paulo tinha que ser investigada junto, não? Eu não vou defender o Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro que se vire. O meu questionamento é por que a Folha de São Paulo não tá incluída no inquérito? Na investigação, né, ainda. Por que a Folha de São Paulo não foi incluída? Esse aqui é o documento, né? Primeira página dele. Aí tá lá, o Eduardo Bolsonaro, o link. O primeiro dos itens é um tweet do publicador, né, Pavão Mistérios, publicou dizendo, abre aspas, os empresários que apoiam o Lula e que não moveram um dedo para ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul, e mencionou Luísa Trajano, Emília Debrecht, Emílio Marcelo Debrecht, Wesley Batista e Jorge Paulo Lema. Também, eu não entendi qual o problema dessa postagem. Eu realmente queria entender qual o problema dessa mensagem. Ele tá reclamando dos empresários que apoiam o Lula, cara, nem o que tá acontecendo. Mas tudo bem. Essa outra daqui eu acho que se encaixa mais ou menos na linha do Eduardo Bolsonaro. Não vou defender o Leandro Ruschel. Me perdoa, Leandro. Eu vou te trocar pela Globo, irmão. Até é um sacrifício necessário, né? Pra gente caçar a Rede Globo. No dia 5 de maio, o influenciador Leandro Ruschel repercutiu uma publicação, né, foto da cantora Madonna, feliz, né, com informações inverídicas que 9 pessoas teriam vindo a óbito numa UTI. Essa informação já foi desmentida pelo prefeito que havia divulgado a informação. Tá. Mas, olha só, o Leandro botou isso dia 5. Olha dia 4. No Rio Grande do Sul, 9 pacientes vêm a óbito em UTI após o alagamento, diz prefeito. Ué. Mas não foi a Globo que botou a informação pra frente? Então me perdoa, né? Leandro Ruschel, se for necessário, Leandro Ruschel pra cadeia pra gente levar a Globo junto, Leandro, me perdoe. Tenho nada contra você, gosto de você, mas é pelo um bem maior. Eu tenho certeza que o Leandro Ruschel, ele vai. Sabendo que a Globo vai junto, a gente tem que incluir a Globo nesse inquérito. Eu acho que é a principal pauta do dia de hoje. Vamos incluir a Globo no inquérito da Polícia Federal. Vamos prender todo mundo. Vamos caçar a concessão da Rede Globo.
É porque a Rede Globo também tá comentando sobre isso. Eu acho um absurdo. O maior jornal do país compartilhar uma mentira dessa? Pô, obviamente tem que perder a sua concessão pública, né, de TV. Pelo bem da nação. Puxa, tá na hora de ver o sol quadrado, viu, cara? Você vai ser lembrado pelo cara que postou a mesma informação que a Globo e você levou a Globo junto, né, pra investigação. Óbvio que isso não vai acontecer, né, gente? Óbvio que a Globo jamais vai ser punida por nada. Mas só mostra o que tá acontecendo, né? Os questionamentos falam, cara, mas como assim? Vocês realmente estão querendo combater as mentiras? Ou vocês estão querendo ir pra cima da direita? Se for combater as mentiras, então combata a todos. Bota a Globo e bota a Folha de São Paulo. Aí eu vou bater palma. Me perdoa, Leandro Rúdio, eu vou bater palma. Se a Globo vai rodar junto, a gente vai ter que fazer um mutirão, né? O Jornal Razão diz, olá, Pimenta. Por que o Jornal Globo não foi mencionado no relatório de desinformação? Sendo que publicou exatamente a mesma notícia nossa. Inclusive, a pauta segue ativa no site. E realmente, nesse print foi eu que bati. É. Se não a Globo, pra mim manda o jornalista do Globo, né? A jornalista, né? A Luísa Marzulo. Aí, botei a nota da Folha de São Paulo agora, né? Governo aciona PF para investigar e responsabilizar quem divulga fake news sobre tragédia. Eu acho mentir errado. Eu não gosto de mentir. Por isso que eu só falo que sai na imprensa. Mas o Eduardo Bolsonaro também, né? Postou a notícia da Folha e, rapaz, tá com problema. Na verdade, eu já rodei uma dessa. Eu coloquei em vídeo um tweet da Folha de São Paulo que tinha foto daquele outdoor lá do sul do Brasil em 2022 e eu fui punido. Só que eu não fiquei chorando pitanga. É de brincadeira. Você deve lembrar disso. Que tá assim, lá do lado... Enfim, é época de eleição. É incrível como as coisas são. O áudio da abertura da reunião foi divulgado pela SECOM. Em uma parte vazada do áudio, o ministro da SECOM, Paulo Pimenta, conversa com uma pessoa e fala que é preciso botar pra pi com os caras que divulgou notícias falsas. Pimenta diz que tem uma coisa importante pra ti no início da reunião. Bota pi com eles. Rapaz, o interlocutor responde, prender. E Pimenta acrescenta, manda prender, não aguento mais fake news. Rapaz, meu Deus. Gente do céu. Ai, falta empatia neste país. Deus, toca o coração dessas pessoas. Lula reclama de fake news sobre a ação do governo do Rio Grande do Sul e faz comparação com Bolsonaro de jet ski, né? Falou que Bolsonaro fez nada, né? Tá chovendo na Bahia, ficou de braços cruzados. Só postou um vídeo resposta. Em aumento de desinformação ao serviço do sistema e nada fazem para contê-la. Isso é a democracia no Brasil do PT. Em um momento urgente, né, de união nacional pelo bem do Rio Grande do Sul e do povo gaúcho, o chefe, né, insiste em fomentar a polarização. Infelizmente o PT faz política com o desastre e a tragédia que enluta o país. E Bolsonaro coloca o vídeo sobrevoando a área, no dia 12 de dezembro. Com a notícia da época, Bolsonaro e ministros sobrevoam Bahia e falam que não é hora de briga política. Porque era um governo do PT, cara, não vamos brigar, vamos resolver. Caixa libera saque do FGTS nas regiões da Bahia e Minas atingida por enchentes. Isso também tá no vídeo. Não vou dar play porque tem música de fundo, pode ter direito autoral. O governo federal promove inúmeras ações de socorro aos municípios da Bahia e de Minas atingidos por fortes chuvas. Então é meio de doer, sabe? Falar, Bolsonaro... Pô, na boa, Bolsonaro libera 700 milhões para assistência à população de áreas afetadas pelas chuvas fortes. Eu acho meio injusto, né, o que o Lula disse sobre Bolsonaro. Acho injusto. Acho que falta um pouco mais de empatia, viu? Falta um pouco mais vontade de ouvir e refletir, entender o outro. Lula disse que é preciso regular a internet ao citar fake news sobre tragédia no Rio Grande do Sul.
Lula disse, né, que o Congresso e a sociedade e os internautas do mundo se deem conta de que é preciso existir uma certa regulação da internet. A declaração foi dada após o petista afirmar que tem muitas fake news sobre o Rio Grande do Sul. Aí, é engraçado, né? As notícias que vão sendo ao longo do dia, elas vão se encaixando uma na outra. Montando a história, né? Opa, mas na minha cabeça elas se juntam. Eu podia ter colocado isso aqui em vários pedaços do vídeo, né? Acho que se eu tivesse colocado o início do vídeo no final, não faria tanto sentido quanto começar por onde a gente começou. Aí você vê toda essa situação do que tá acontecendo agora no Rio Grande do Sul, nessa última aí. Fake news, como o governo vem tratando. Acho que é mais uma dentre tantas. E o Lula que tá tão preocupado com sua popularidade, eu sinto que às vezes ele não entende. Ele realmente não entende o que é que se passa no Brasil. Não são as mentiras. Às vezes a insatisfação das pessoas é exatamente pelas verdades. Não as verdades que são ditas, mas pelas ações que realmente estão acontecendo. Isso é uma pesquisa no Paraná Pesquisas que é muito triste. Pesquisa aponta o medo do brasileiro diante de censura nas redes sociais. A maioria da população brasileira, 61% dos entrevistados, acredita que pode ser punida por falar ou escrever o que pensa. De acordo com uma pesquisa, outros 32,4% disseram que podem falar ou escrever o que pensam no Brasil. É os petistas, né? Eles realmente podem falar o que querem. Aí você vê o gráfico, né? Só 6,6% não sabe, não opinou. É triste de ver o Brasil chegando numa situação como essa. Quase 2/3 da sociedade tem medo de falar. 2/3 da sociedade. Aí vem uma ação como essa de ontem. Eu até falo pra vocês, ó. Pega esse print aqui, ó. Às vezes você tem preguiça. Pega esse print aqui, ó. Pega só o da Globo. Pega só o print da Globo. Pega esse print aqui, ó. Tem até um link da Globo. Mostra pras pessoas que você conhece. E pergunta pra elas assim, cara, você não acha estranho um cara de direita, na verdade, as ações só abrangerem pessoas de direita, sendo que a Globo soltou a mesma notícia? Manda pras pessoas. Isso no mínimo vai gerar uma pulguinha atrás da orelha delas. Não é possível, né, que não gere. Lira pede nomes para GTs das fake news e das prerrogativas parlamentares. Coisa tá andando, né? Enquanto o brasileiro tá preocupado, né? Tentando ajudar o próximo. A turma do Congresso não para. Lira pediu para eles indicarem, né? Os deputados de suas bancadas que vão entregar os grupos de trabalho responsáveis por elaborar um novo projeto de regulamentação das redes sociais e propostas relativas ao reforço e preservação das prerrogativas parlamentares. Os GTs vão ter 40 dias. Coitado do Brasil, viu? Coitado do Brasil. Tem umas coisas pra falar de jornalismo, do que tá acontecendo, mas eu preciso de tempo. Eu não quero falar de uma, não falar de outra. E se eu falar de todas, vai ser mais uns 10, 15 minutos. E já tá com 1h03. Eu acho que já tá o suficiente. O principal do dia de ontem a gente conseguiu comentar. Tem outras coisas em paralelo acontecendo com o Brasil. Saiu uma investigação muito interessante que eu comentei lá no canal. O vídeo tá sendo muito mais tarde, né? Minha vida tá meio corrida esses dias por causa de saúde. Mas vai chegar a hora de comentar. Ficou interessante aí um levantamento que fizeram no Brasil. Mas, por hora, a prioridade, né? Segue sendo ao sul do Brasil. Entender o que se passa, ver o que tá acontecendo. Obviamente, a gente não vai salvar o Brasil só entendendo, né, o processo. Mas, sei lá, pelo menos tento eu, né, na minha limitação, minha pequenez, tentar, né, mostrar algumas coisinhas, quem sabe um olhar um pouco diferente para as coisas, tentar juntar uns pedaços das histórias, ver se a população consegue entender um pouco melhor as coisas, sem gerar nenhuma birra, né, gerar um tipo de ódio. Eu acho que eu trato o Lula muito bem, viu? Por jeito que o Lula é tratado, rapaz, o Lula devia me dar um presente. O Lula, meu Deus do céu. Tá pra nascer alguém mais bonzinho com ele do que eu na direita, viu? Bicha pronta, viu? O Lula e os lulistas. Mas enfim. Eu fico por aqui.
o que eu falo de... Nem vou falar o que eu falo de sempre, porque tá situação de calamidade, né? Foi para ajudar o sul do Brasil, mas por uma razão. Se você quiser acompanhar um pouco mais da história do Brasil, aí realmente tem que assinar, né? Tem um Atlas brasileiro, kimpaim.com.br, a gente comentou lá no início, que nem deu para comentar, né? Até agora, o que é uma repescagem do que aconteceu em abril. Tanta coisa acontecendo dia após dia. Compartilha o vídeo. As notícias interessantes, volta, bate um print, me recorta, manda para as pessoas que vocês conhecem que não são tão politizadas. Leva a informação à frente e volta amanhã. Volta amanhã, viu? Que grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!